Olá, caros amigos, tudo bem? Seja bem-vindo mais uma vez ao canal Professor Esperança. Antes de tratar da meditação maravilhosa Deus em si, eu quero dar um recado aos seguidores do Facebook e Instagram. Toda vez que você assistir aos meus vídeos por esses canais, eu recomendo que você entre no canal do YouTube para você não perder a recomendação dos vídeos. Seja um card que a gente coloca aqui recomendando para você, ou seja uma tela final também, tá bom? Então muitas vezes eu recomendo outros vídeos do canal, mas esses vídeos estão centrados lá no YouTube. Então, se você estiver acessando ou pelo Facebook ou pelo Instagram, eu peço e recomendo para você assistir os vídeos pelo YouTube também, tá? Assim você vai ter a oportunidade de assistir outros vídeos que a gente publica diariamente no nosso canal, tá bom? Vamos lá, a meditação Maravilhoso Deus de hoje, dia 26 de março de 2023. Vem com o título Brilhando Mais e Mais. O texto está lá em Provérbios, capítulo 4, verso 18. A vereda dos justos é como a luz da aurora, que vai brilhando mais e mais até ser dia perfeito, né? No momento que a gente conhece a Cristo e sabe quem somos pela primeira vez, a gente entra no processo de justificação pela fé. Nós somos justificados e perdoados por Deus. E a partir desse momento já começa o processo de santificação. Eu já tratei desses assuntos aqui no canal e eu vou deixar na recomendação pelo menos um vídeo já agora no começo aqui, ó, aqui em cima aqui para você, né, que vai falar sobre o conceito de santificação para você, tá bom? Mas aqui a gente vai trabalhar um pouquinho mais esse conceito na meditação de hoje, tá? E ao final também vou deixar a recomendação de 2 vídeos. Então fica até o final para você não perder também, tá bom? Então a partir do momento que você é justificado, começa o processo de santificação. Isso acontece durante toda a existência sua, ao decorrer de toda a sua vida, tá bom? E à medida que o tempo passa, você conhece mais o caráter de Deus e a sua vontade. E isso torna você uma pessoa mais pura, mais consagrada e mais semelhante a Cristo. Isso que a gente chama de processo de santificação. O Espírito Santo age de maneira, primeiramente interna, depois externa também, e assim a tua vida acaba sendo transformada. Isso ocorre ao decorrer de sua vida inteira, tá bom? Você luta diariamente com as vontades da carne, com o pecado e tentação também, tá bom? No livro de Provérbios, o caminho do justo é como a luz do sol pela manhã, tá? Para qualquer observador, você sabe que o sol ele vai crescendo de glória em glória, ou seja, de etapa em etapa, de estágio em estágio, tá bom? E quando ele está no meio do céu, ele encontra-se em toda a sua força e brilho, né? Ele não saltou de repente ali na escuridão para o seu apogeu, mas foi de pouco a pouco. Assim também é a vida do cristão. A partir do momento que ele aceita Cristo e aceita a justificação pela fé, haverá um contínuo desenvolvimento do caráter. Desse modo, ele reflete cada vez mais a imagem de Cristo. Ele se torna uma luz de Jesus nesse planeta. Entendeu a questão? Né? Como começa o processo de crescimento da fé cristã. Na carta aos Romanos também, o apóstolo Paulo ele argumenta que a justificação do pecador chega a uma conclusão. Essas são as suas palavras. Concluímos, pois, que o ser humano é justificado pela fé, independentemente das obras da lei. Está lá em Romanos 3:28. Isso significa que as obras e a obediência não são um requisito para que sejamos justificados. Entendeu a questão? E perdoados. Ao nos justificar, Deus não leva em conta nossas boas obras, não importa quais sejam. Deus olha para a nossa fé, que é a resposta ao que Ele fez por nós em Cristo. Tem gente que pensa assim quando ele começa a participar de uma igreja. Nossa, primeiro eu preciso mudar minhas obras. Primeiro eu preciso mudar meu coração, minhas atitudes. Aí depois eu vou a Cristo. Sendo que o processo é exatamente o contrário, querido. Você tem que vir a Deus como Ele está. E a partir do momento que Deus começa a agir através do Espírito Santo no seu coração, a sua vida começa a ser transformada. Então você tem que tirar esse preconceito de você ter que mudar por força própria. Porque ninguém consegue mudar nem a natureza, nem os hábitos, nem o caráter por força própria. Isso é importante você entender. Percebeu a questão? E a partir do momento que você entrega o coração completamente a Cristo, aí sim começa o processo de mudança completa do seu caráter. Antes você fazia algumas coisas erradas e agora você não tem mais vontade de fazer isso. Percebeu a questão? Então isso é importante você entender isso aí. Então isso não é tudo. O mesmo apóstolo, nesse mesmo capítulo, tratando do mesmo assunto de salvação, ele diz o seguinte. Ele ensina que de fato as boas obras, ou seja, não seres consideradas na justificação, ela não se torna, assim, dispensável. Entendeu a questão? Na verdade, o cristão será obediente e dará atenção aos mandamentos de Deus. Sua fé estabelecerá a lei de Deus em sua vida por meio da obediência.
A fé em Cristo para o perdão dos pecados não anula a obediência, mas a produz. Percebeu essa questão? Então, a partir do momento que você é perdoado por Cristo, a sua gratidão é tão grande que você começa a obedecer a lei de Deus, diz o apóstolo Paulo aqui, né? Sempre que alguém possui a verdadeira fé, produzirá obras como consequência natural. É impossível uma pessoa, por exemplo, desculpem, ela entrar em contato com Cristo e não ter as suas ações transformadas. Entendeu a questão? Isso é extremamente importante, tá? Então, diz um verso ali, né? Anulamos então a lei por meio da fé? De modo nenhum. Pelo contrário, confirmamos a lei. Romanos 3,31. Entendeu a questão? Então, quando você aceita, é batizado, entrega o coração completamente a Cristo, o que acontece? Você acaba confirmando a lei no seu coração. E a lei, ela funciona como um espelho. Ela mostra que você está pecado, que você está sujo, e você vai a Cristo, que é a água da vida, e ele limpa o seu caráter, a sua vida, e você muda as suas atitudes. Entendeu a questão do processo de salvação? Né? E por último, para terminar, o autor nos diz assim, ó: ao sentir os raios do sol, lembre-se de que hoje é um ótimo dia para você brilhar mais do que ontem, para confirmar a lei de Deus em sua vida. Que Deus te abençoe, meu querido. Que você realmente confirme a lei de Deus e a palavra de Deus no seu coração. Tá bom? Como tela final, eu vou deixar aqui para você, né, um vídeo chamado Vida de Santificação e outro vídeo chamado Necessidade de Santificação, que tem tudo a ver com o que a gente falou aqui hoje, tá bom? Um abraço, até amanhã, até mais!